que vocês estão? Como vai, família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E antes de nós começarmos o nosso caso de hoje, eu gostaria muito de pedir pra você se inscrever aqui embaixo. É rapidinho, se inscreve, deixa seu like, comenta o que você acha de toda essa história. E é isso, então bora começar o caso de hoje. Jessica Lee Kim nasceu no dia 24 de setembro de 1975 em Columbus, no condado de Franklin, no estado norte-americano de Ohio. Filha de Rebecca Kim Smith e James Richard Kim, ela tinha uma irmã mais nova chamada Heather. Então, aos seus 15 anos, em 1995, a Jessica estava no segundo ano, frequentando a Weston High School. Ela era uma estudante de honra e uma líder de torcida. Ela tinha uma melhor amiga e essa melhor amiga disse que a Jessica ela sempre estava sorrindo e cantando, que era muito divertido estar ao lado da Jessica. A Rebecca, mãe da Jessica, disse que ela era uma menina cheia de sonhos e objetivos. A Jessica queria seguir caminho nas artes, sendo cantora ou atriz, mas que a Jessica era realmente apaixonada e queria muito cursar era zootecnia porque amava animais. Então, ainda no mesmo ano, em 1991, a Jessica ela, começou a ter altos e baixos, como toda adolescente, como tá toda pré-adolescente. E ela conheceu um cara chamado Sean Thompson. E logo eles começaram um relacionamento, eles começaram a se relacionar, então ela foi pedida em namoro, então eles começaram um namoro. A Jessica tinha 15 anos na época, ele era mais velho do que ela, ele tinha 18 anos, então ele foi também o primeiro namorado dela. Então ela estava vivendo intensamente todos aqueles sentimentos de namorado, de tudo aquilo. Então ela passou a ser algo totalmente novo aquilo pra ela, passou a ser algo que ela nunca tinha experimentado aquilo antes. Os pais da Jessica sempre acharam o Sean muito velho para a filha deles, mas eles não chegaram a proibir ainda o namoro. Então a Jessica ela sempre foi muito focada, muito estudiosa. Então quando ela começou a namorar com o Sean, ela começou a parar de focar tanto nos estudos e dar mais atenção pro namoro dela. Ela começou até a matar a aula, então consequentemente as notas dela começaram a cair. Começou a cair muito as notas dela. Então foi quando a mãe dela chegou até ela, e mesmo ela sabendo que ela precisava manter as notas altas, pois eles não eram uma família muito rica, então eles tinham que conseguir uma bolsa de estudo pro futuro dela. Ela sempre foi muito focada no futuro dela, então ela sabia que mesmo as notas dela caindo, ela tinha que dar um jeito de manter as notas altas, mas ela começou a focar muito no relacionamento. Como eu falei, ela começou a matar a aula, então consequentemente as notas começaram a cair. Então foi nesse momento que os pais eles viram que eles precisavam intervir, pois o futuro da Jessica estava sendo comprometido. Então a mãe dela senta para conversar com ela, juntamente com o pai. E a mãe dela fala que ela estava proibida de ver o Sean, que ela estava proibida de ver o namorado enquanto as notas dela não voltassem a subir. Algo que ela ficou muito enfurecida. Ela ficou muito brava com a decisão da mãe. Então a partir daquele momento a relação de mãe e filha com ela nunca foi a mesma. Elas sempre estavam brigando, elas sempre achavam um motivo para estar brigando, independente se fosse em relação ao Sean ou não. Tudo que acontecia era para estar brigando. E nessas brigas a Jessica ela sempre falava que queria sair da casa, que ela não aguentava mais morar com os pais dela, que os pais dela eram muito chatos e aquilo e o outro. Ela também chegou a comentar com essa melhor amiga dela que ela queria sair de casa, que ela queria fugir, mas que ela também só não fugia porque ela não queria ser a filha fugitiva na televisão. Então ela continuava dentro de casa mesmo querendo sair. Então com o passar do tempo, a relação da Jessica com a mãe dela piorou muito. Elas brigavam até se uma respiravam do lado da outra. A relação de mãe e filha delas estavam bem desgastada. Então mais uma vez elas brigaram. E nesse sentido a Rebecca ela achou que estava na hora dela tomar uma atitude, dela tomar algo diferente. Então ela senta pra conversar com a Jessica e as duas decidem que seria melhor elas ficarem um tempo separadas. Então foi algo que veio da Rebecca. Ela decide que era melhor as duas se separarem um pouco pra ver se conseguiam salvar a relação de mãe e filha que elas tinham antes. Então a Jessica vai pra um lar de aconselhamento para jovens que chamava Rock Bottom House, onde ela iria ficar 2 semanas. Ela se mudou pra lá no dia 4 de maio de 1991 e deveria sair no dia 16 do mesmo mês, ou seja, ficaria 12 dias. E lá ela teria terapia na tentativa de colocar a mente dela em ordem novamente.
Um dia antes da sua saída, ela fez uma ligação pro seu namorado. Algumas pessoas que estavam ao redor dela na hora deram a entender que ela estava esperando algo específico dessa ligação. Só que eles começaram a brigar e essa briga foi tão pesada que levou ao término do relacionamento deles. E o pessoal disse que ela ficou visivelmente chateada. E tudo isso foi por telefone, então ela ficou muito chateada mesmo. Então ela desliga o telefone e diz pra uma amiga também que tava nesse lar de aconselhamento que ela iria ao shopping fazer algumas compras. Ao lado do lar de aconselhamento para adolescentes tinha um ponto de ônibus. Então ela vai pra esse ponto de ônibus esperar um ônibus que passaria lá às 6 horas da tarde. E esse foi o último dia que a Jéssica foi vista com vida. Aquela mesma noite, os responsáveis do local, né, eles faziam contagem nos alojamentos e eles viram que estava faltando a Jéssica, então naquele mesmo momento eles ligaram para a polícia e deram a Jéssica como desaparecida, pois estavam sob a responsabilidade deles. As pessoas que tinham visto a Jéssica foi justamente no ponto de ônibus, então as buscas começam e 42 horas depois o seu corpo é finalmente encontrado no final do cemitério Foster Chapel Cemetery, em Madison Canal, em Ohio, que ficava a 32 quilômetros do alojamento. Ela usava apenas sutiã e meias no pé, tinha um pedaço de fita que juntava as mãos e outra em sua boca. Jéssica havia sido abusada e espancada. Os investigadores conseguiram, dar ao caso da morte da Jéssica antes de fazerem testes, pois como a cena do crime estava distribuída, havia uma lama na cerca, uma meia jogada no chão que pertencia a Jéssica e também tinha uma marca do seu joelho atrás de uma lápide que ficou marcada no chão molhado. Os investigadores achavam que enquanto Jéssica estava no ponto, alguém que ela conhecia, mas não tinha uma grande intimidade, a viu e perguntou se ela queria uma carona. A Jéssica provavelmente confiava suficientemente nessa pessoa para aceitar a carona e foi nesse momento que ela foi sequestrada. Com base no que eles tinham, acreditavam que ela foi mantida por pelo menos 6 horas com seu sequestrador antes de fugir do veículo e teria sido abusada entre 2 a 4 horas antes da sua morte. Então os investigadores acreditam que a Jéssica ela teria conseguido fugir, do carro nas primeiras horas do dia 16, que os seus sequestradores eram 2 pessoas e que ela teria conseguido sair do carro ali perto de uma estrada rural que tinha acesso ao cemitério e que por estar à noite ela não conseguia enxergar onde ela estava, então ela adentrou no local sem saber que se tratava de um cemitério na tentativa de fugir e que a marca do joelho que foi encontrada atrás da lápide era uma tentativa dela de estar se escondendo e que ela perdeu uma das meias no decorrer de quando ela estava tentando fugir para salvar a sua vida. Eles acreditam também que a Jéssica, por ela ter corrido para esse lado, é porque ali tinha uma casa de fazenda perto do cemitério. E eles acreditam que ela deve ter visto a luz ligada. Então, na tentativa de buscar por ajuda, ela tentou correr até essa casa de fazenda. Mas no final do cemitério tinha uma cerca com várias pilastras de madeiras e arame farpado, então, para má sorte dela, ela acabou batendo de frente com a cerca, com a pilar de madeira, com que foi um impacto tão forte que ela caiu no chão, o que deu tempo de seus agressores chegarem até ela e matarem ela, agredirem ela com uma das lápides, batendo a cabeça dela repetidamente na lápide e abandonando o seu corpo ali para morrer. Jéssica tinha um colar que ela amava muito, que ela estava usando na hora, que tinha algo escrito atrás que era taken. O colar ele foi roubado, mas ela também estava usando um anel e um relógio e esses itens não foram roubados, estavam com o corpo dela. O agente especial Costa, que foi responsável desde o início pelo caso da Jéssica, falou que ele faria o impossível e o possível para encontrar a resposta do caso da Jéssica, para saber o que aconteceu com ela, quem tinha matado uma menina de 15 anos daquela forma tão brutal. A mãe da Jéssica ficou totalmente traumatizada com o caso. Ela falou que não conseguia nem imaginar a filha dela correndo somente de sutiã e meia na escuridão, dentro de um cemitério, sem saber onde estava. Ela falou que era algo que simplesmente ela não conseguia acreditar que tinha acontecido com a filha dela. Ela também deu uma declaração falando que tudo que ela tinha feito para proteger o futuro da filha dela basicamente tinha sido em vão, pois ela tentou proteger a filha dela de todas as formas, mas a filha dela acabou encontrando um destino totalmente diferente do que ela estava planejando para a filha dela. Como em todo caso que envolve uma mulher,
os policiais eles logo desconfiam de maridos, namorados, pais. Então, como a Jessica namorava, o primeiro suspeito foi o namorado da Jessica, né, o Sean Thompson. Então eles foram atrás dele. Ele tava viajando, ele tava na Flórida, então os investigadores esperaram ele chegar, ele tava com alguns amigos na Flórida. E os investigadores acharam o DNA no corpo da Jessica, que era de sêmen, então aquilo provava que ela tinha sido, né, abusada. Então eles investigaram, eles interrogaram o Sean e os amigos dele horas e horas e horas, repetidas vezes. Então eles decidiram que eles iriam pegar o DNA de todos eles, de todos os meninos. Eles pegaram o DNA de todos os meninos e o resultado de todos voltaram negativo. Então eles não tinham basicamente nada a ver com o sequestro e assassinato da Jessica. E a polícia ela ficou meio que sem chão, meio que sem norte nenhum, porque durante as primeiras semanas eles estavam totalmente focados e tinham 100% de certeza que tinha sido o namorado dela. Mas, como eu falei, o resultado voltou negativo. Então eles tiveram que começar a tentar achar outras coisas, outros suspeitos, para poder ver quem teria cometido isso contra a Jessica. Então, com o tempo foi passando, o caso foi esfriando, eles não acharam novas provas. A única prova de DNA que eles tinham era o sêmen, que não era do namorado e não era de ninguém dos amigos do namorado. Então o caso começou a esfriar, mas o agente especial e o xerife do condado, eles nunca paravam de conversar sobre o assunto. Então o caso foi esfriando, mas o xerife especial ele sempre dava uma relida em todo o caso. Ele sempre buscava para ver se ele tinha deixado algo passar. Então o caso meio que esfriou na televisão, nas notícias, mas o agente especial sempre ia lá e revia as provas, revia o DNA, sempre fazia uma investigação ele mesmo para tentar descobrir o que tinha acontecido com a Jessica. Então 17 anos se passaram sem novas provas, sem nada a respeito do que tinha acontecido, sem nada a respeito de quem tinha cometido o crime. Então em 2008 o xerife do condado e o agente especial Costa, revisando as provas e fazendo exames de DNA, obtiveram o resultado do banco de dados norte-americano. Explicando um pouquinho pra vocês o que é o banco de dados, né, dos estados norte-americanos, é assim. Toda pessoa que tem passagem pela polícia, eles, antes da pessoa sair, eles pegam o DNA dessa pessoa. Então eles pegam o DNA dela e colocam nesse banco de dados. Então qualquer crime que aconteça e as pessoas não tenham o principal suspeito, o DNA que é achado na cena do crime é comparado com os DNAs que estão nesse banco de dados. Então em 2008 eles estavam comparando o DNA que foram achados com outros DNAs que já tinham ali. Até 2008 não tinha nenhum DNA compatível, e foi quando em 2008 finalmente um DNA tinha batido com o DNA que foi encontrado no corpo da Jessica 17 anos atrás. O DNA encontrado no corpo da Jessica era de Malvin Lee Smith Jr., de 51 anos. Malvin era um ex-presidiário que nasceu em 11 de novembro de 1956 e tinha 35 anos na época da morte da Jessica. Quando ele cometeu o crime, ele estava em fiança sobre um crime não relacionado. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por abuso, sequestro, roubo no condado de Franklin e foi solto em 2000 e precisou dar uma amostra de DNA para que a polícia pudesse colocar no banco de dados. Então ele foi preso novamente pelo caso da Jessica em abril de 2008 na Carolina do Norte e foi mandado para Ohio para poder enfrentar o julgamento do caso. Com a notícia que o possível, assassino da filha tenha sido preso, a família decide dar uma festa no dia de aniversário da Jessica, no dia que ela estaria completando 33 anos. E a mãe fala que aquele dia era um dos piores dias pra ela, porque ela sempre ficava imaginando como a filha dela estaria, o que a Jessica estaria fazendo. Ela falava que, pelo que ela conhecia da filha, a filha provavelmente estaria casada ou já estaria com filhos e trabalhando no que ela gostava. Então ela falou que era um dia muito difícil, mas que com a notícia de que o principal, que o cara que poderia ter matado a filha dela estava sob julgamento, ela estava feliz com aquilo e resolveu dar uma festa pra Jessica. Então eles vão no cemitério com rosas e lírios e com 12 balões azuis. Então eles estão ali e naquele momento eles estão ali conversando com a Jessica, estão ali conversando entre eles. Eles no final soltam os 12 balões azuis e é um momento muito emocionante para a família.
O julgamento só começou no ano seguinte, em 16 de fevereiro de 2009, e para evitar uma pena de morte, o Melvin se declarou culpado. Então ele confessou o crime e se declarou culpado de assassinato agravado com especificações de sequestro e abuso, evitando a pena de morte. Ele descreveu que sequestrou a Jessica no dia 15 e no dia 16, perto do cemitério, ela conseguiu fugir e ele começou a perseguir ela, resultando em abuso, antes dele espancar ela com uma lápide de cerca de 30 quilos. O Melvin disse que usou tanta força que a lápide partiu ao meio. O Melvin foi condenado a 30 anos de prisão sem condição de liberdade condicional até março de 2038. A irmã da Jessica disse que sua irmã sempre vai fazer falta. É muito bom ver que seu assassino não poderia fazer mais vítimas. O Melvin vai ficar preso pelo menos até março de 2038, sem direito à condição, né, sem direito à liberdade. Então em 2038 ele pode entrar com pedido de condição à liberdade, mas também é algo que pode ser negado. Eu espero muito que seja negado para que ele, né, passe o resto da vida dele preso pelo crime que ele cometeu. Contra a Jessica, uma menina de 15 anos que estava indo ao shopping. Então ele se declarou culpado para poder evitar uma pena de morte. E esse caso ficou muito famoso porque o corpo dela foi encontrado no cemitério. As pessoas ficaram fazendo muitas piadinhas, muitos, né, tipo, cemitério, morte em si. Mas esse é o caso da Jessica Lee Kam. Eu espero que você tenha, né, gostado de certa forma desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você acha desse caso. Se você acha que o Melvin ele deve sim ser liberto depois dos 30 anos de prisão dele. Ou se você acha que ele merece ficar preso pro resto da vida pela tamanha brutalidade do caso. E é isso, e eu te espero no próximo vídeo. Beijo e até!